Bom dia a todos. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para o início desta sessão ordinária. Com 13 senhores vereadores presentes, 3 senhores vereadores ausentes, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Solicito ao senhor primeiro secretário, vereador Marcelo Gastaldo, proceder à leitura da matéria do pequeno expediente. Pois não, senhor presidente. Matéria apresentada, 76ª sessão ordinária de 14 de setembro de 2010. Projeto de lei número 10.723 de 2010, do vereador José Carlos Ferreira Dias, que denomina Rua Professora Emília de Lacerda Silva, a Rua 25 do Conjunto Habitacional João Mesalira Júnior. Projeto de lei número 10.724 de 2010, do vereador Fernando Bardi, que denomina Praça Guido Fredo, área pública situada à Rua João Carbonari Júnior, Parque Residencial Anchieta. Projeto de lei número 10.725 de 2010, prefeito Miguel Haddad, que reclassifica e autoriza a regularização fundiária de áreas situadas no Jardim Anhanguera e correlata a doação à Fundação Municipal de Ação Social FUMAS para fins habitacionais. Projeto de lei número 10.726 de 2010, vereador Paulo Sérgio Martins, que denomina Rua Pietro Antônio Léo, via de ligação à rodovia Dom Gabriel Bueno Couto.
Projeto de Lei número 10.727/2010. Obrigado, senhor presidente. Do vereador Domingo Fonte Basso, que denomina doutora Eliana Paroneto de Oliveira, a Unidade Básica de Saúde do Jardim Guanabara. Veto total ao projeto de lei número 10.602/2010, do vereador Roberto Conde Andrade, que cria o programa Teste Vocacional para os alunos das escolas públicas municipais. Veto parcial ao projeto de lei número 10.687/2010, prefeito Miguel Haddad, que autoriza convênio com o Instituto Jundiaense Luiz Braille de Assistência ao Deficiente da Visão para atendimentos correlatos. Moção número 112/2010, do vereador Enivaldo Ramos de Freitas, vereador Val. Apelo à Câmara dos Deputados por aprovação do PL número 6.269 de 2009, do deputado Rodrigo Hollenberg, PSB, de Brasília, que dispõe sobre o Programa Nacional de Prevenção à Violência contra Educadores, PENAVE, e da outras providências. Outros comunicados, senhor presidente. Ofício GPL 333 de 2010, encaminhando mensagem aditiva modificativa ao projeto de lei número 10.686 do prefeito municipal, que autoriza convênio com Cidade Vicentina Frederico Ozanam para a internação de idosos. Eram essas as matérias apresentadas no pequeno expediente, senhor presidente. Tudo bem, vereador Marcelo. As listas de requerimentos de alçada do plenário, de requerimentos de alçada da presidência e de indicações já foram distribuídas aos vereadores. As listas de correspondências recebidas acham-se na secretaria à disposição dos senhores edis interessados. Solicito aos senhores vereadores que registrem a presença para início da ordem do dia. Vereador doutor Paulo Sérgio Martins. Havendo número regimental, passemos à ordem do dia. Tendo a ata da 75ª sessão ordinária, realizada em 8 de setembro de 2010, permanecida à disposição dos vereadores pelo período regimental e não havendo pedido de impugnação ou retificação, consideramos-la aprovada. Primeiro item da ordem do dia. Essa presidência recebe o requerimento de número 432, assinado pelo vereador Doca, de 30 de 11 de 2010. Requerimento de adiamento para 30 de 11 de 2010, do projeto de lei 10.711 de 2010, senhor prefeito municipal Miguel Haddad, altera a lei 7.400.
Oi. Trazer um microfone de casa, acho que fica melhor, né? Projeto de Lei 10.711 de 2010. Senhor Prefeito Municipal Miguel Haddad, altera a Lei 7.429 de 2010 para modificar condições de prêmio, agentes de transportes e operadores de máquinas. O requerimento de adiamento, assinado pelo vereador Doca, está em discussão. O requerimento. Vamos colocá-lo em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência, que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento de número 432 de adiamento do projeto de lei 10.711 de 2010. Próximo item. A presidência recebe o requerimento número 433, requerimento que vem assinado pela vereadora Ana Tonelli, requerimento de preferência para apreciação do projeto de lei 10.679, da vereadora Ana Tonelli, que denomina Rua Gentil Gonçalves, a Rua 3 do loteamento Vivenda Centenário, no Parque Centenário. O requerimento ao plenário de número 433, de preferência, está em discussão. Em votação. Com 12 votos favoráveis, 3 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário de preferência de número 433. Questão de ordem, senhor presidente. Nós temos questão de ordem, vereador Paulo Sérgio. doutor Paulo Sérgio Martins. Só com a devida vênia de Vossa Excelência e demais vereadores, dedicar a sessão de hoje ao investigador de polícia José Fernando Vieira, falecido numa tentativa de fuga no Cadeião. Já há vários anos, né, ele foi baleado na cabeça, veio a falecer 2 dias depois, e como nós, graças a Deus, conseguimos desentupir o Cadeião lá do Anhangabaú, dando mais tranquilidade, eu gostaria que essa sessão fosse dedicada a ele para homenagear todos os policiais envolvidos policiais civis, militares, tomaram conta da cadeia, na figura do Fernandinho, que nele era chamado, para que possamos refletir realmente o que aconteceu naquela localidade. Obrigado, senhor presidente. Está deferido o pedido de Vossa Excelência, doutor Paulo Sérgio, e parabéns pela luta também, tanto sua, quanto do Bard, quanto dessa casa toda, né, pela transferência, realmente, dos presos para o CDP. É uma data histórica para Jundiaí, com certeza, senhores, né? Essa presidência também recebe o requerimento ao plenário, número 431, de urgência para apreciação do projeto de lei 10.727, vem assinado pelo vereador Domingos Fontebastos e suas assinaturas regimentais, que denomina doutora Eliana Paroneto de Oliveira, a Unidade Básica de Saúde do Jardim Guanabara. O requerimento ao plenário de urgência
número 431, está em discussão. Em votação. Faz englobar. Vereador Silvio Armani, vereador Paulo Sérgio. Com 13 votos favoráveis, 2 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, está aprovado o requerimento ao plenário número 431, de urgência para apreciação do projeto de lei 10.727. Para que possamos analisar o projeto 10.727, temos que ouvir a Comissão de Justiça e Redação. Tem na sua presidência, vereador Paulo Sérgio Martins. Vossa Excelência avoca ou indica a relatoria? Avoca. Relatando, então, pela Comissão de Justiça e Redação, o senhor presidente da comissão, o vereador Paulo Sérgio Martins. Senhor presidente, senhores vereadores, trata o presente projeto de lei número 10.727, de autoria do... Um segundinho, senhor presidente. À vontade. Me deram o projeto errado. É o mesmo? Senhor presidente, senhores vereadores, desculpa a nossa falha, corretamente, o projeto de lei 10.727, de autoria do vereador Domingos Fontebasso, que denomina a doutora Eliana Paroneto de Oliveira, a Unidade Básica de Saúde do Jardim Guanabara. O presente projeto passou pela consultoria de justiça, consultoria jurídica nossa, passou depois a nossa apreciação no presente momento. Ela está devidamente formalizada dentro da sua legalidade e formalidade, não existe vício nenhum, razão pela qual voto favoravelmente a continuidade do presente, solicitando ao senhor presidente que consulte os demais membros da Câmara para que se manifeste, da Comissão de Justiça e Redação, para que se manifeste sobre o presente projeto. Com o parecer favorável do presidente da Comissão de Justiça e Redação, vereador Paulo Sérgio Martins, eu pergunto se há voto contrário separado. E não havendo, vereadora Ana Tonelli. Acompanhe o parecer. Acompanha o parecer. Vereador Doca. Acompanha o parecer. Vereador Val. Acompanha o parecer. Vereador Fernando Bardi. Acompanha o parecer. Acompanha. Estando apto, então, vamos colocar em discussão os dois projetos. O primeiro deles, projeto de lei 10.727, do vereador Domingos Fontebasso, denomina a doutora Eliana Paroneto de Oliveira, a Unidade Básica de Saúde do Jardim Guanabara. E o projeto de lei 10.679, da vereadora Ana Tonelli, denomina a Rua Gentil Gonçalves, a Rua 3, do loteamento Vivenda Centenário, no Parque Centenário. Em discussão, senhores, com a palavra a vereadora Ana Tonelli. Senhor presidente, senhores vereadores, amiga vereadora, as pessoas que nos prestigiam nesta manhã. Projeto de lei cuja ementa Vossa Excelência já fez a leitura, senhor presidente, que denomina a Rua 3 do loteamento Vivenda Centenário. Senhor presidente, a pessoa que nós homenageamos nesta terça-feira na nossa Câmara é o senhor Gentil Gonçalves, carinhosamente conhecido como
Xandico. Ele nasceu na cidade de Jundiaí no dia 28 de março de 1928. Seu pai, Francisco Gonçalves, comerciante, e sua mãe, Dona Mercedes Lopes Gonçalves, trabalhadora do lar. Ele veio de uma família simples, senhor presidente, e desde muito jovem começou a trabalhar como garçom da antiga Apauliceia. Neste comércio, ele conheceu o senhor Gotardo e nem imaginava, àquela época, senhor presidente, que depois de um bom tempo teria como genro o senhor Gotardo. O senhor Gotardo era chefe da antiga Companhia Paulista de Estradas de Ferro e o incentivou a se candidatar a uma vaga como operador na Companhia Paulista. E foi assim que no dia 22 de novembro de 1946, ele começou a sua carreira na importante ferrovia e aí conheceu aquela que viria a ser a sua esposa, a Olga Bruno, que também trabalhava na mesma seção e com quem veio a se casar no dia 8 de julho de 1950. Funcionário muito aplicado, foi promovido várias vezes e chegou ao cargo de supervisor especial, onde ficou até o ano de 1976, quando teve sua merecida aposentadoria homologada por tempo de serviço. Dessa união com Dona Olga, nasceram os filhos Antônio Carlos, Eduardo Luiz, José Vicente e a diretora de escola do nosso município, Alia Regina, que é casada com o nosso queridíssimo secretário de Assuntos Parlamentares, ex-vereador desta casa, ex-presidente, e ambos presentes aqui, o Horaci Gotardo. Sempre muito dedicado à família, pai exemplar, comemorou muito quando do nascimento dos seus netos, são 6, e os 2 bisnetos, dos quais ele sempre teve muito orgulho. Entre outras atividades que ele desenvolvia, paralela à de ferroviário, destacamos o seu trabalho voluntário na Catedral Nossa Senhora do Desterro, como irmão do Santíssimo, o primeiro tesoureiro por mais de 10 anos. Ele também foi montador responsável por todas as procissões da Catedral durante 20 anos, trabalho este que desenvolvia com muito amor e dedicação. Católico, muito fervoroso, participou durante muitos anos das romarias de Jundiaí a Pirapora, onde fez inúmeras amizades que permaneceram até o dia do falecimento, que foi 20 de junho do ano de 2009, 20 de junho do ano passado, portanto, apenas há um ano e pouco que perdemos o senhor Xandico. Então, senhor presidente, uma maneira simples, pequena, singela, de prestarmos uma homenagem ao seu Xandico é essa de denominar uma das ruas do nosso município. Tenho certeza absoluta que a sua viúva, a dona Olga, ela está lá torcendo para que todos nós aprovemos este projeto, que com certeza será dessa maneira. Ela só não veio, senhor presidente, companheiros vereadores, porque a emoção seria muito grande para ela, que também já tem uma idade avançada. Mas representando os seus filhos e a representando, nós temos aqui hoje a Lia Regina e o Horaci Gotardo. Então, peço aos senhores e à companheira vereadora Marilena que aprovem esse projeto para que, mais uma vez, possamos prestar uma homenagem a uma pessoa que muito fez para a nossa cidade de Jundiaí. Obrigado, senhor presidente. Bem, vereadora Ana, dá um abraço para a Lia, então, né, Lia? Sua mãe, e por Horaci também, toda a família, viu? Continua em discussão os projetos de lei de denominação. Com a palavra, vereador Domingos Fotebasso. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores presentes, público que nos assiste. Projeto de lei 10.727 denomina doutora Eliana Paroneto de Oliveira, Unidade Básica de Saúde do Jardim Guanabara. Existem pessoas que deixam marcas profundas
ao passarem pelo caminho da vida. Uma delas, sem dúvida, foi a doutora Eliana Paroneto de Oliveira. Nasceu em 28 de janeiro de 1954, na cidade do Icém, São Paulo, na divisa com Minas Gerais. Filha do dentista João de Castro Oliveira e de Nair Paroneto de Oliveira. Passou a sua infância na pequena Icém, depois estudou em Olímpia, em São José do Rio Preto, onde formou-se médica em 1977, sendo uma das mais jovens e brilhantes formadas. A partir daí, iniciou carreira de sucesso, fez residência em clínica médica, trabalhou durante quase 5 anos na UTI de Santa Casa de Misericórdia do Rio Preto. Iniciou atendimento em seu consultório particular no final de 88. Mudou-se para Rio Preto, para Jundiaí. Nos 22 anos que trabalhou na cidade, a doutora Eliana passou pelos hospitais Pitangueiras e São Vicente de Paulo. Trabalhou durante vários anos no INSS local e também no posto de saúde de Itupeba, cuidando de pacientes com tuberculose na prefeitura de Jundiaí. Passou por várias unidades de saúde, sendo a última delas a unidade de saúde Centro, localizada na rua Rangel Pestana. Tornou-se médica conhecida e querida graças ao seu estilo peculiar do trabalho, atender com carinho seus pacientes, ouvindo suas histórias de vida e sempre lhes dando além de tratamento médico competente. O ombro amigo, os amigos mais próximos conheciam, não há quem não gostasse, doutora Eliana. Seus diagnósticos médicos preciosos, que conseguiram indicar doenças muitas vezes difíceis de serem descobertas, lhe deram fama entre pacientes e colegas de trabalho. Casada em segundas núpcias com o jornalista jundiaiense Sérgio Henrique de Souza e a mãe de Daniel, Manuela e Henrique. Sempre foi dentro da família o elemento que promovia a união e o bem-estar de todos. No auge da sua carreira, depois de mais de 1 ano de luta intensa contra o câncer, muita oração e apoio dos seus parentes, amigos e pacientes, doutora Eliana Paroneto de Oliveira faleceu no dia 29 de agosto de 2010, aos 56 anos de idade. Apesar de jovem, teve tempo suficiente para deixar marcas profundas pelo caminho que trilhou, marcas que justificaram a grande tristeza no momento da sua partida e deixam a certeza de jamais ser esquecida por aqueles que tiveram o privilégio da sua convivência e da sua amizade. Senhor presidente, eu acho que mais do que justo, uma médica que dedicou sua vida trabalhando por outras vidas em nossos hospitais. Também quero registrar aqui a presença do Sérgio Henrique, esposo, e Daniel, o filho de doutora Eliana. Pediria aos demais companheiros... O senhor permite uma parte, vereador? Sim, permite. Vereador, cumprimento Vossa Excelência por ter denominado essa unidade de saúde com o nome da doutora Eliana, que nos deixou no dia 29 de agosto, né, aos 56 anos, como disse o senhor aí na biografia. Aproveitamos para dar um abraço carinhoso no Daniel, na Manuela, no Henrique e também no Sérgio Henrique, o jornalista, nosso amigo de muitos anos. Quem conheceu o doutor Eliana? Sem sombra de dúvidas, aquela figura exponencial da nossa medicina, sem olhar a quem, sem olhar se podia ou não podia atender, se tinha condições de pagamento ou não, doutora Eliana estava lá presente. Eu quero contar aqui a Vossa Excelência um fato, vereador. Eu estava viajando, eu estava em Goiás quando ela faleceu, numa excursão, e voltando, havia uma senhorinha com 84 anos, e eu fiz o comentário, porque a doutora Eliana era uma pessoa extremamente conhecida, eu fiz um comentário dentro do coletivo sobre o falecimento dela, que eu havia ficado sabendo no domingo à noite. E essa senhorinha simplesmente chorou, e muito, dizendo do carinho que tinha por ela, era uma das pacientes da doutora Eliana.
Então, mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência. É um pouco do muito que ela merecia, mas, sem sombra de dúvidas, vai ficar perpetuado no lugar certo, que ela amava, sem sombra de dúvidas, a sua gente, o seu povo, que passa diariamente pelas unidades básicas de saúde. Parabéns, vereador, por ter se lembrado, no nome da doutora Eliana, perpetuando nessa unidade básica de saúde. Obrigado, vereadora Antonelli. E gostaria aí a participação dos votos dos demais vereadores. Obrigado. Continua em discussão os projetos de lei de denominação. Com a palavra, o vereador Zé Dias. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero aqui parabenizá-los, os dois o vereador e a vereadora, pela homenagem. Que é do projeto de lei 10.727, que denomina doutora Eliana Paroneto de Oliveira, a unidade básica de saúde do Jardim Guanabara. Sabemos, senhoras e senhores, que a história vai ficar registrado nesta casa e é um orgulho muito grande para nós que votamos favorável a estas homenagens. Eu digo também, senhora presidente, senhores vereadores, senhor presidente, também o projeto de lei 10.679, que denomina a Rua Gentil Gonçalves, a Rua 3 do loteamento Vivenda Centenário, Parque do Centenário. Sabemos aqui, senhoras e senhores, que o projeto de lei traz destaque, e eu parabenizo também a vereadora Ana Vicentina Tonelli, pelo carinho especial, pelas homenagens que foram, dentro desses longos mandatos, registrado nessa casa e também registrado em nossa cidade de Jundiaí. Eu quero aqui parabenizá-los também, as pessoas responsáveis, no qual nós temos aqui o nosso companheiro Horaci Gotardo, um companheiro de trabalho, um companheiro também que já passou por esta casa, e a gente fica muito feliz quando se fala nele, nesse grande companheiro e também na família, no qual eu tenho um grande carinho, um grande respeito. E aqui é uma grande história, né, como a Ana Tonelli já leu, e nós sabemos que o projeto de lei é importante, e quero também, senhora vereadora, e dizer que foi assim em que 22 de novembro de 1946, que deu início à sua carreira tão importante nesta grande história que hoje fica marcado, que é a ferrovia, onde conheceu sua futura esposa, Olga Bruno, que também trabalhava na mesma seção e com quem veio a se casar em 8 de julho de 1950. Parabenizo também o funcionário, muito aplicado, foi promovido diversas vezes, chegando ao cargo de supervisor especial, onde permaneceu até o ano de 1976, quando teve sua aposentadoria homologada por tempo de serviço. Era nosso tempo onde que nós tínhamos esta forma de conquistá-lo nessas empresas, os nossos tempos de serviços. E, portanto, da união da dona Olga nasceram os filhos Antônio Carlos, Eduardo Luiz, Elia, Regina, que é aqui presente, e José Vicente. Então, eu parabenizo a nobre companheira Ana Vicentina Tonelli por mais esta homenagem aqui na Câmara Municipal de Jundiaí, que é um orgulho dessas pessoas, dessas famílias, que teve um trabalho dentro dessa cidade. Então, portanto, essa homenagem é justa e carinhosamente vai ficar marcado dentro desta Casa de Lei e também dentro desta cidade de Jundiaí. Senhor presidente, senhores vereadores, essas são as palavras do vereador Zé Dias. Continua em discussão os projetos de lei de denominação. Vamos colocar, então, em votação o projeto de lei 10.679, da vereadora Ana Tonelli, denomina a Rua Gentil Gonçalves, a Rua 3,
do loteamento Vivenda Centenário, Parque Centenário. E também o projeto de lei 10.727, do vereador Domingos Fontebasso, denomina a doutora Eliana Paroneto de Oliveira a Unidade Básica de Saúde do Jardim Guanabara. Em votação, senhores. Com 11 votos favoráveis, 4 senhores vereadores ausentes, essa presidência que regimentalmente não vota, estão aprovados os projetos de lei de denominação, projeto 10.679, da vereadora Ana Antonelli, e 10.727, do vereador Domingos Fontebasso. Deixar aqui o meu abraço ao Sérgio Henrique, amigo, trabalhamos juntos também, né, Sérgio? E deixar esse abraço para você, viu, Sérgio? Próximo item. É o projeto de lei 10.257, de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, prevê cassação de licença de funcionamento do estabelecimento que tratar cliente com atitude violenta ou vexaminosa. O projeto de lei 10.257, de 2009, do vereador Paulo Sérgio Martins, está em discussão. Com a palavra, vereador Paulo Sérgio. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, trata-se de um projeto de lei de minha autoria, de número 10.257, que prevê cassação de licença de funcionamento do estabelecimento que tratar cliente com atitude violenta ou vexaminosa. Nós adiamos, o presente projeto de lei teve o parecer pela legalidade e constitucionalidade dos fatos, a Comissão de Justiça e Redação também votou favoravelmente. Então, em termos de normatização, ele está correto. Adiamos por 2 vezes, pelo fato de termos que ouvir também as partes envolvidas, no caso aqui, os comerciantes. Nós procuramos dar uma cobertura legal para isso, uma vez que, quando houver uma eventual caracterização de atitude violenta ou vexaminosa, o comerciante só será punido depois de um processo administrativo. Ou seja, não é uma simples reclamação, e com isso o comércio tem razão, uma simples reclamação que faça com que ele perca a licença, o alvará para as suas atividades. É um projeto de lei, como sempre, simples, mas com um poder de encaminhamento, de absorção e de tranquilidade para o cliente que venha a ser tratado de uma forma complicada. Dando-se também ênfase, como já foi falado, para que o comércio, antes de ser responsabilizado, e nós temos noção que a grande maioria, absoluta quase que a maioria, trata o cliente de uma forma tranquila, porém, queríamos prever, como prevê o Código de Defesa do Consumidor, que fez 20 anos a semana passada, salvo melhor juízo, para que o cliente se sinta um pouco mais protegido diante de certas ilegalidades proporcionadas em alguns casos. Então, pediria aos senhores vereadores, que me ouvem atentamente, para que pudessem dar um voto de confiança para esse projeto, para que possamos, dessa forma, proteger de uma forma mais harmoniosa a relação de consumo entre o cliente e um estabelecimento comercial. Senhor presidente, senhores vereadores, obrigado pela atenção dispensada. Obrigado, vereador. Obrigado, vereador Paulo. O projeto de lei número 10.257 de 2009.
Continua a discussão. Em votação. Não, é lá em cima. Agora. Com 12 votos favoráveis, 3 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, o projeto de lei número 10.257 está aprovado. Também precisamos pôr em votação a emenda número 1. Em discussão, em votação. Vereador Paulo. Vereador Durval. Agora sim, com 11 votos favoráveis, 4 vereadores ausentes e essa presidência que não vota, a emenda número 1 está aprovada. Essa presidência suspende os trabalhos por até meia hora, se necessário, a pedido do presidente Tico, para que os vereadores se reúnam na sua sala. A sessão está suspensa.